Alegria, alegria, alegria. Hoje sim. Hoje sim, tem física. Aula 8. Bora lá. Oh, não tá escrito 8. Aula 8. Sequência. Falei que eu nem ia apagar a lousa, mas tá apagado. Vamos continuar com a transformação gasosa. Ó o ritmo, ó o ritmo. No ritmo da música, no ritmo da música. Ó, vamos lá, dancinha. No ritmo da música. Vamos continuar. Página 23, né? Página 23 que nós estamos. Eu apaguei aqui porque o exercício seguinte eu vi que ele é um pouquinho grande. Vou fazer ele do lado de cá para vocês ficarem observando mais aqui a lousa, né? O exercício 2 vai falar assim para vocês, ó. Exercício de número 2. O 1 já foi feito. O exercício 2 fala assim: a pressão de um gás ideal varia com a temperatura de acordo com a tabela a seguir. Alternativa A. Observando os dados da tabela, classifica a transformação a que o gás foi submetido, sabendo que o número de moléculas permaneceu constante. Número de moléculas permaneceu constante, então a gente não vai usar o PV igual a NRT, tá bom? Seguinte, olhando na nossa tabela, eu percebo que a pressão aumenta e a temperatura aumenta. Portanto, quem está constante é o volume. E o nome da transformação, quando o volume é constante, é isocórica. Então, no exercício 1, a pressão estava constante, o nome era isobárica. Agora, o volume está constante, o nome é isocórica. E aí, na alternativa B, ele fala para a gente construir um gráfico de pressão por temperatura. Olha só. Alternativa B, pressão por temperatura. Para os 3 primeiros valores da tabela. Então, a pressão, quando a pressão é 1 vezes 10 à quinta, a temperatura vale 200. Quando a pressão é 2, o dobro, né? 2 vezes 10 à quinta, a temperatura 400? Sim. E quando a pressão vai para 3 vezes 10 à quinta, 3 vezes 10 à quinta, a nossa temperatura é de 600. Vamos marcar bolinhas aqui, ó. Bolinha, bolinha, bolinha. E aí a gente liga os pontos. Feito o nosso gráfico. Feito o nosso gráfico. Muito bem feito, muito bonito. Deem uma pausa aí para vocês copiarem, tá bom? Depois que vocês copiarem, vocês voltam aqui para mim e vamos resolver agora o exercício de número 3. Olha o exercício 3, que beleza. O gráfico a seguir foi obtido a partir da transformação isotérmica, temperatura constante. Então não é pivite povotó. Eu vou tirar as temperaturas, então fica pivi povó, pivi povó, pivi, pivi povó, porque eu tirei a temperatura. Ok? Determine a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Para nós fazermos isso, teremos que fazer 2 cálculos diferentes. Primeiro, eu vou usar os pontos A e o ponto B. Eu vou falar que a situação final é o ponto B. Então, a pressão no ponto B é PB. É o que eu quero descobrir. O volume no ponto B é 4. A pressão inicial é no ponto A. A pressão no ponto A, 2. O volume no ponto A, 2. Portanto, 4 PB é igual a 2 vezes 2, 4. Passo o 4 dividindo. Pressão no ponto B, 4 dividido por 4. Pressão no ponto B é igual a 1 atm. Coloca 1 atm aí no seu gráfico. Escreve aí 1 atm no seu gráfico. Agora a gente vai tentar descobrir o volume C. Como que a gente vai fazer? A gente vai usar de novo pivi povó. Pivi povó. Só que agora eu vou usar os pontos B e C, tá bom? O ponto C vai ser o meu ponto final. Então a pressão no meu ponto final é meio. Olha aí no gráfico, que você vai bater no gráfico, vai dar meio. O volume no meu ponto final é VC, é o que eu quero descobrir. A minha pressão inicial é a pressão no ponto B, é o que eu acabei de descobrir, ó, 1. E o volume no ponto B são 4, né? Então, meio VC é igual a 4. Então, o volume em C é igual a 4 dividido por meio. Qualquer coisa dividido pela metade é o dobro, né? 8 metro cúbico. 8 metro cúbico, que é o que está no gráfico. Fizemos, coloca 8 aí no seu gráfico. Vocês podem observar, segundo os anos, que é isso mesmo que tinha que dar, né? Ó, quando eu tinha meio
de pressão eu tinha 8, depois ele cai pela metade. De 8 ele vai para 4 e de meio ele dobra para 1. Metade e dobro, né, correspondentes, tá bom? Nesse caso, o gráfico deu um gráfico parabólico, tá bom? Um gráfico parabólico devido à nossa equação, por ser temperatura constante. Sempre que tiver temperatura constante, gráficos parabólicos. Dá um pause aí para vocês copiarem, eu dou um pause aqui para eu poder apagar. Retomando, triste, né? Apagar uma lousa bonita como aquela, mas é a vida, né? A vida é assim, vamos ter que apagar. Vamos fazer agora o exercício 4. Exercício 4, ele fala o seguinte pra gente, ó, na própria página 23. O exercício 4 vai falar assim, ó. Uma bexiga de festa de aniversário tem volume de, anota. O volume é igual a 3 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Tá na unidade correta. Tá tudo tranquilo aí com o valor do volume por enquanto, né? Vamos ver só o que ele vai pedir depois lá no final. A temperatura ambiente é de 27 graus Celsius. 27 graus Celsius. E a pressão da bexiga é de 0,408 atm. 0,408 atm. Sabendo que o valor da constante, constante, unidade de medida é importante, 0,082 atm vezes litro barra Kelvin. Vezes mol. E que o ar nessas condições comporta-se aproximadamente como gás ideal, determine a quantidade de ar dentro da bexiga em mol. O que ele quer é o N, turma. Segundo os anos, o que o exercício está pedindo para a gente é o N. Só que nós temos aqui um probleminha, né? Unidades de medida, ó. atm, Kelvin, Celsius. Vamos transformar? Vamos somar? É 273 mais 27. Lembra? A temperatura em Kelvin é 273 mais a temperatura em Celsius. Então isso daqui vai dar 300 kelvins. Pronto, transformado. E aqui, ó, litro, metro cúbico. Problema. Vamos ter que transformar isso para litro. Para transformar para litro, eu tenho que multiplicar por 1000. Portanto, a minha resposta aqui no valor do volume vai ser, ó, 3 vezes 10 a menos 3 vezes 1000. Então, isso daqui vai ser igual a 3 litros. Pronto, transformei. E o mol que sobrou aqui é a minha resposta, que vai dar em mol. Beleza? Isso se chama análise dimensional. O que eu acabei de fazer com vocês agora se chama análise dimensional. Não tem na nossa apostila, mas quem faz cursinho, geralmente são as primeiras aulas do cursinho, é de análise dimensional, tá bom? Tem questão de prova de vestibular que pede análise dimensional. Agora, vamos achar usando, né? Vamos achar o que é pedido usando a fórmula do passa-vara no rabo de quem? Do tamanduá, tá bom. Passa-vara no rabo do tamanduá. O meu ponto eletrônico disse para falar tamanduá, que o Thiago estava triste já comigo. Pode ser Tamires também, né? Pode ser Thalita, Tamires, Tânia, Tainá, pode ser Tiago, pode ser Tadeu. Enfim, chega de tanto nome. Vamos fazer exercício? Para de ser besta, Flávio. Pressão 0,408 vezes o volume 3, que é igual a N, que eu quero descobrir, vezes 0,082. Prepara aí o rascunho para fazer essas contas, vezes a temperatura, que são 300. 3 vezes esse número vai dar, 3 vezes 0,408, vai dar 1,224, que é igual 300 vezes este número aqui, vai ser igual, deixa eu fazer de cabeça, 24,6 N. Agora, ó, esse vai passar dividindo e o N vai ser igual a 1,224 dividido por 24,6. Então, o N vai ser igual a 0,05 aproximadamente, tá? Porque isso aqui vai dar 0,049, se eu não me engano, tá? Então deu aproximadamente 0,05 mol. Era isso que o exercício queria, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não, anota a dúvida, manda aqui no comentário embaixo do vídeo. Não esquece de dar
aquele joinha que você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, enfim. Professor YouTuber, você vai lá, coloca isso na sua apostila, que é o mais importante. Entenda o conteúdo, tá? O mais importante agora aqui, fora as brincadeiras, é o conteúdo, tá bom? Entenda esse conteúdo e tiver dúvida, escreve aí, manda nos comentários ou guarda e me pergunta amanhã no Teams. Pause. Tadã! Pausa, tudo apagado e a gente volta. Voltando para o exercício 5 agora. O exercício 5, ele vai falar o seguinte, ó. Lembra que eu falei que essa aula era ser só de exercícios? São exercícios que levam tempo para a gente fazer, né? O exercício 5 fala assim: um recipiente cúbico de volume igual a 0,1 metro cúbico, vamos anotar, volume 0,1 metro cúbico, que letra bonita, né? Encontra-se a uma temperatura de 27 graus Celsius. Nessas condições, determine a pressão de meio mol do gás. Considere R igual a 8,3 Joule barra mol vezes Kelvin. Mol vezes Kelvin. E o que ele está pedindo é a pressão. Pressão. Muito bem. O seguinte, temos que mudar a unidade de medida aqui nesse caso. Vamos fazer aquela nossa análise dimensional. Ó. Mol, Kelvin, Celsius. Então, 300 Kelvin. Ó. Ok? Só que aqui está em Joule. Por que está em Joule? Por que será que ele colocou Joule? Ele colocou Joule porque nós iremos achar a nossa pressão em Pascal. Pascal vezes metro cúbico é igual a Joule. Não esqueçam disso, tá bom? Se eu não me engano, tem na parte teórica da apostila que Pascal vezes metro cúbico é igual a Joule. Então tá aqui, ó, Joule. Então nós não temos que transformar o 0,1, iremos usar com 0,1. Então vamos lá, eu vou até escrever aqui, ó, metro cúbico vezes Pascal é igual a Joule. Tudo bem? Ok, ótimo. Vamos fazer agora aqui a nossa conta. Fazendo aqui a nossa conta, iremos usar de novo o passa-vara no rabo do tatu. A pressão eu quero descobrir, o volume é 0,1, o N é meio, o R é 8,3 e a temperatura é 300. Portanto, 0,1 P é igual meio vezes 300 são 150. 150 vezes 8,3 dá 1.245. Portanto, P é igual a 1.245 dividido por 0,1. E aí essa divisão, 1.245 dividido por 0,1, vai dar 12.450 Pascal, segundo A, segundo B. Certo? Tudo bem? Certinho? Foi tranquilo? Foi mais um exercício de gases, né? Que usa o passa-vara no rabo do Thiago, que a gente chega aqui no valor da pressão. Vou dar o pause, vamos pausar. Pausei e apaguei. E agora a gente vai já pensar no próximo exercício. Iremos pensar agora no exercício de número 6, tá bom? O exercício de número 6, ele vai falar assim pra gente, ó. Ele é da Instituto Federal de São Paulo, olha só. Parece ser um exercício um pouquinho mais complicado, né? Ó. No alto de uma montanha, a 8 graus Celsius. Então vamos lá, ele deu aqui pra gente uma temperatura, 8 graus Celsius. Um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar. 1 litro de ar, ok? No seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, opa, então aqui eu tenho os dados da situação, ó, situação 1, e agora eu tenho uma outra situação, situação 2. A situação 1 é no alto da montanha, a situação 2 é no pé da montanha. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, 1 atm, o que ele fala para a gente? O volume do cilindro se reduz a 900 centímetros cúbicos.
se reduziu. Significa que o volume era de 1 litro e se reduziu a 900 centímetros cúbicos. 900 centímetros cúbicos na unidade de litro, na unidade correta, são 0,9 litros. Tá bom? E sua temperatura se eleva em 6 graus. Então ela era de 8 e ela passou, 8 mais 6, passou a ser 14 graus Celsius. Ela se elevou em 6 graus Celsius. Não é 6 aqui no final, hein? Atenção, é 8 mais 6. A pressão no alto da montanha é aproximadamente... Se vocês... Uma dica para esse exercício. Se você não faz essa separação correta, você erra. Tá bom? Você erra. Então tem que separar direitinho. Eu vou usar o Pivot Povotó. Pivot Povotó. Pivot Povotó. 1, 1, 1. Né? E aí agora eu posso pegar a situação que eu quiser. Eu vou pegar essa daqui como a 1. Então eu vou colocar P vezes 1 dividido por o... peraí, que nós temos um detalhe, né? Vamos usar 8 aqui? Não, é mais 273, né? 8 mais 273 vai dar 281, certo? 281 aqui. E do lado de cá vai ficar igual a 1 vezes 0,9 dividido por 14 mais 273. Vai dar 7 aqui, 287. Pronto, agora é só fazer a matemática da história. Esse 1, ó, eu já posso cortar com esse 1. Então vai ficar 287 vezes P, ó, passei para cá multiplicando, que é igual a 281 vezes 0,9. Portanto, P vai ser igual. Já vou falar para vocês aqui o resultado direto, tá? Ó, esse vezes esse, dividido por esse. E isso vai dar 0,88 ATMs. Alternativa C de sexo. Deem uma conferida aí nos cálculos de vocês para ver se vocês realmente chegam nessas alternativas, tá bom? Deixa eu sair da frente. Só vou me despedir. Copiem tudo direitinho, dê o pause, copia tudo direitinho. A gente se vê na nossa aula do Teams, tá? Na quinta-feira. Anotem as dúvidas. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.